Seja muito bem-vinda às Anti-Diet Talks. Eu e a Clara somos nutricionistas e nestas conversas trazemos temas sobre nutrição comportamental e desenvolvimento pessoal. Hoje temos connosco a Catarina Corujo para falar sobre a cultura da dieta, amor próprio e mudança comportamental. Temos o prazer de poder acompanhar de perto o percurso da Catarina na nutrência e temos a certeza que esta conversa a vai inspirar como nos inspira a nós. Quero só deixar uma pequena nota que no momento em que este episódio foi gravado, a Catarina estava em recuperação de uma cirurgia bariátrica e por isso refere-se ao longo do episódio a uma dieta líquida que foi necessária para a sua recuperação e supervisionada por profissionais de saúde. Olá, Catarina. Okay. Então, muito bem-vinda aqui às nossas Anti-Diet Talks. Primeiro que tudo, como é que te sentes? Muito bem, muito bem, obrigada. Estou aqui numa fase de recuperação e tem corrido tudo muito bem, obrigada. Ótimo. Primeira pergunta para começarmos aqui a nossa conversa é acerca do passado, da infância. Queria saber, queria que partilhasses connosco como é que começou esta tua história da relação com as dietas, a relação com o corpo, a relação com a atividade física. Queria que nos contasses como é que começou a tua história. Sim, então eu já tenho o meu histórico é desde que eu ainda estava na barriga da minha mãe, porque vindo aqui de um historial do lado paterno que já lidavam com a obesidade e eu claramente que hoje consigo ver que a obesidade muitas vezes é só, né, o topo do iceberg, nós não conseguimos ver o que é constrói e acredito que o meu historial tivesse mais relacionado com a saúde mental e com a relação com o corpo do que propriamente o problema da obesidade. E mal eu estava na barriga da minha mãe, os médicos já vinham a preparar para isso. Quando eu nasci e se via ali a evolução do percentil, ou as referências que eles tinham, acabavam também por assustar muito a minha mãe, não é? Ao ponto da minha mãe achar que tinha uma responsabilidade, não é? Acrescida para evitar que eu tivesse problemas de saúde muito nova. Porque foi logo essa a pintura que lhes fizeram. E obviamente que ao longo dos anos essa pressão acabou por ser transferida para mim, projetada para mim, porque a minha mãe achava que estava a fazer o melhor, não é, para a sua filha, estava a tentar prevenir, estava a confiar na comunidade médica que a seguia, e essa pressão começou a recair em mim, começou a afetar também a nossa relação mãe e filha. Também havendo aqui muita desinformação na questão da aceitação do corpo e da nossa relação com o corpo, não é? Então havia muitas coisas que eram normalizadas, as mulheres dizerem sobre si mesmas, que isso também acaba por ter um grande impacto numa cabecinha fresca que ainda está a absorver tudo para aprender o que é a vida. E lá está, a minha mãe sendo uma mulher com aquela estatura padrão que a sociedade quer ver de beleza, acabou por só perceber estas questões muito mais tarde com a minha experiência, porque a minha mãe muitas vezes não entendia que as pessoas a tratavam de uma maneira diferente que me tratavam a mim, e havendo sempre aqui esta conotação que a gordura é horrível, a gordura é mau, engordar é a pior coisa que te pode acontecer, tu nunca podes sequer atrever-te a ser extrovertida, a sonhar uma profissão, porque não é? Tu vais ser sempre a cara de uma profissão e a tua aparência é o que importa mais. Eu já por natureza, sendo uma mulher muito alta e sempre fui, desde garota, a maior do infantário, da escola primária, tudo, e começando aqui a ser semeada esta relação com a comida muito e com o corpo muito duvidosa, porque nós acabamos por, pelo menos era o que eu sentia, o controle que eu tinha era zero, porque eu tinha que me seguir pelas indicações do que me estavam a dizer que eu tinha que fazer, e se eu não fizesse dessa forma, já era um ataque muito à personalidade. Então, uma criança começa a desenvolver ali, né, aquele sentimento de não merecimento, de não ter capacidade para tomar decisões, de ingenuidade, eu não posso decidir nada sobre a minha vida porque efetivamente eu não entendo nada disto, estou sempre a fazer as escolhas erradas. E lá está, isto depois acabou por levar a
a uma adolescente um bocadinho insegura, muito dependente do seu aspecto físico, se a barriga estava a mostrar, o tipo de roupa. Então eu nunca fui muito... Apesar de conseguir em algumas coisas expressar a minha identidade na escola e a minha personalidade, eu sinto que ao longo do tempo isso foi-se perdendo. Ou seja, se eu no 5º ano ou no 6º ano era assim, confiante e não me deixava ser pisada pelos colegas, como também era muito alta e muito imponente, eu acabava por ter isso a favor de mim na altura. E então eu sinto que à medida que os anos foram passando e eu fui crescendo, essa confiança começou a diminuir cada vez mais. E comecei a tornar-me cada vez mais tímida, né, introspectiva, muito no meu canto, sempre muito fechada, né, fisicamente mesmo. Eu tentava mexer-me o menos possível. Comecei a perder aqui a vontade de ir à praia, de socializar. Isto também foi aqui no início do boom do Mirk e da interação tipo Messenger, então eu acabava por passar muito tempo no computador e em casa era como eu estava bem e era como eu me sentia mais eu, porque eu me tornei muito tímida. E depois quando entrei na universidade e me vi um bocadinho sozinha, agora olhando para trás, sinto que foi o primeiro choque com a minha própria identidade, ou seja, o meu primeiro confronto comigo mesma e eu não soube lidar com isso. E então iniciou-se aqui eu penso que a depressão já poderia vir de antes, no entanto foi este o período em que eu me isolei muito mais, acabei por adotar comportamentos muito destrutivos, já vinha aqui de esta relação muito conturbada com a comida e com o corpo, então já vivendo com os meus pais eu comia muitas vezes às escondidas, arranjava estratégias para comer às escondidas. E quando fui para Coimbra, quando fui para a universidade e não me identifiquei com o ambiente de lá, com a vida académica e tudo isto, acabou por haver acabei por me refugiar na comida, no álcool, no isolamento, porque eu nem sequer passei o tempo em Coimbra a sair muito e a ir beber e nem nada disso. Eu simplesmente, as poucas vezes que tinha a energia de sair, era sempre dependente de haver um estímulo externo para eu me sentir bem e extrovertida. E isto protelou-se aqui há alguns anos, mas a nível da minha relação com o corpo, penso que foi depois quando me mudei para o Porto, depois desses 2 anos em Coimbra, acabei por me transferir para o Porto e estava um bocadinho mais consciente de mim, no entanto, o meu ambiente, as minhas relações, eram as mesmas, não é? Então eu acabei por demorar algum tempo aqui a acompanhar a minha evolução e só passado alguns anos, aos 26 anos, é que eu fui de Erasmus. Então fui sozinha mais uma vez, isto foi quase um reescrever, não é? Um significar daquele momento de Coimbra, porque fui sozinha e para um país que não falava a minha língua e conhecer pessoas de outras culturas, de outras mentalidades, e foi completamente libertador chegar a um sítio, conhecer pessoas e nenhuma delas, tipo, eu sentia que me olhavam de alto a baixo para o corpo, faziam comentários sobre o meu corpo, queriam saber quem eu era, quem era a minha família, de onde é que eu vinha, como é que era viver na minha cidade, essas coisas. E eu na altura, 26 anos, eu fiquei muito... Aquilo foi um horizonte imenso que se abriu à minha frente e eu sinto que foi aí o grande momento da minha viagem. Isto foi em 2013 e acabei por terminar uma relação de 7 anos. Depois, quando voltei, começou a haver ali uma reformulação das minhas relações, porque era uma pessoa completamente diferente. Comecei-me a sentir muito mais à vontade de expressar aquilo que eu sentia, não totalmente, mas já sentia uma grande diferença em mim. Então, aquele choque também de voltar à base e estava tudo igual, também foi assim impactante. E neste tempo a minha relação com a comida já não era tão compulsiva como a fase da adolescência e de Coimbra. No entanto, eu tinha muitos comportamentos assim periódicos que que estavam muito ligados a esta necessidade de estar constantemente à procura de recompensa na comida.
E entretanto, nesta altura em que eu já me estava a libertar mais, a conhecer mais pessoas, era uma nova fase da minha vida, quer a nível amoroso, quer a nível académico, a nível social, e então acabei por iniciar aqui um período de autoconhecimento e começaram a surgir questões muito ligadas com eu a perceber-me do meu próprio discurso, quer interno, quer externo, com o mundo à minha volta. E isso levou-me, eu como ainda estava aqui muito presa à cultura da dieta, porque eu, independentemente de não ter aqueles surtos muito compulsivos que tinha em Coimbra, ainda os tinha, mas continuava sempre aqui naquele ciclo da compensação, ou seja, estava sempre a começar dietas, estava sempre... Obviamente que houve aqui um período da minha vida em que eu deixei completamente de optar por planos alimentares que dependessem de suplementação, ou de xaropes, ou de cenas esquisitas para beber durante o dia, porque eu hoje em dia... Vou interromper, Catarina. Quando é que começaste a perceber que essa não poderia ser a solução? Sabes que eu ainda hoje, isto começou nessa altura em que eu deixei de optar por esse tipo de planos, e aquelas dietéticas, assim, nas ruas, estás a ver, entrar e fazer aquela consulta gratuita, eu fiz muito disso. Deixei de fazer isso, porquê? Porque eu cheguei a andar, olha, na altura aqui de Coimbra, antes de Coimbra, eu andava numa dietética em que eu tinha que tomar um xarope de alcachofra em jejum e depois de lavar os dentes antes de ir para a cama. E então, eu ainda hoje não aguento o cheiro de alcachofra, e na altura parece que foi tipo assim, epá, eu também já me interessava muito sobre o tema, então já pesquisava muito, e então percebi que pá, a melhor forma, isto acho que foi ali também no boom que se começou a falar de reeducação alimentar, e então, sem dúvida alguma, que me pareceu-me o mais sensato de praticar. E então comecei a optar por acompanhamento desse género. Mas lá está, não deixava de ser aquele ciclo de seguir um plano com as indicações certas, né? Aquilo passo a passo, ingrediente a ingrediente, peso a peso, para depois, passado umas semanas, né, a falta de autoconhecimento, a falta de autoafirmação perante o profissional, fazia com que eu depositasse demasiada confiança e não lhe desse a informação necessária de quem eu era, porque eu também ainda não sabia bem quem eu era, e nós, para exigirmos do profissional aquilo que precisamos, também precisamos de perceber quais são as nossas necessidades, não conhecemos os nossos limites, aquilo que aceitamos e aquilo que não aceitamos. Nós vamos acabar por também não ter esse filtro no momento em que entramos num consultório médico. E então isso foi muito importante, porque havia aqui algumas características que eu já sabia que queria filtrar. Então eu sou uma pessoa que funciona melhor na amabilidade. Então eu sinto-me muito mais empoderada e muito mais capaz se as pessoas forem gentis comigo quando eu não estou a fazer as coisas certas, ou quando posso melhorar, ou o que seja. Eu não funciono muito com aquela vibração de direções específicas e no pain, no gain, percebes? E então foi muito importante para mim também delimitar que aqui, se a pessoa fosse um bocadinho mais arisca para mim, eu ia ter uma reação que não era boa para mim, né? Então eu também tinha que reconhecer isso e fazer essa viagem, porque o que eu também agora percebo é que muito dessas exigências que eu fiz, de querer uma pessoa muito mais meiguinha naquela altura, porque era o que eu precisava de amparo, eu precisava de acolhimento. Obviamente que agora eu já consigo lidar um bocadinho mais com aquela, né, aquela pressãozinha assim mais saudável, né? E já há coisas que me estimulam, principalmente no exercício físico. Eu tanto gosto daquela amabilidade, mas também gosto de um empoderamento mais agressivo, não é? Então não é na base da culpa nem da vergonha, se não conseguires és falhado. Não, é tu tens aí dentro para conseguir, tu se te concentrares, se pensares bem nos teus objetivos, se te conectares com o teu corpo e perceberes se ele está a fazer esforço ou não, tu vais conseguir. E então há aqui várias coisas que foram melhorando, e é a mesma história com os movimentos de libertação do corpo que eu vou incluir aqui, mas lá está, eu tive que começar por um para abrir o horizonte para os outros, né? E ir evoluindo de certa forma aqui a minha relação com o corpo. E então nessa altura
já procurei apoio, era na mesma com plano, não é? Eu continuava a ter os ciclos, não é? De fazer tudo direitinho durante um mês e de repente já, deixa-me fazer aqui uma coisa extra. Depois, passar 2 dias, não é assim tão mal. Não sei o quê. Então, lá está. Eu, como estava dependente de um papel que me dizia a que horas é que eu tinha que comer, o que é que eu tinha que comer, eu acabava por não trabalhar o meu autoconhecimento e a minha conexão com o meu corpo, os meus sinais verdadeiros, né, de fome e de saciedade. E, e então acabou por ter na mesma ali, não era tão agressivo, não é? Porque eu permitia mais e tinha a tal refeição do lixo, não é? Que, enfim, Que horrível, não é? não é? Hoje, epá, lá está, é mais uma falsa sensação de controlo, porque nós achamos que, epá, naquela refeição de lixo, não é? Porque é o que nós estamos a chamar à comida e podemos muitas vezes desvalorizar, mas a longo prazo nós começamos a repetir aquela ideia e é isso que o nosso cérebro vai sempre percepcionar e nós socialmente comer lixo não é uma coisa socialmente aceite, não é? Então vamos na mesma trazer muitas emoções e muitos sentimentos de inadequação social, na mesma. Porque depois já... Desculpa, Clara, desculpa. Só dizer que acho que o que estás a dizer é super importante porque tu passaste no fundo primeiro por uma dieta ou por várias dietas, daquelas mesmo dietas que se calhar nem podias comer comida normal. E eu acho que é uma coisa que nós batalhamos muito, que eu acho que a maior parte das pessoas já consegue perceber que esse tipo de dietas não faz assim grande sentido, mas depois não consegue perceber que, por exemplo, recorrer a um plano alimentar ou a uma reeducação alimentar, dieta, né? que muitas vezes é à base de um plano alimentar, acaba também por ser uma dieta, se calhar não tão restritiva, mas é uma dieta, porque há sempre uma restrição, seja ao nível das quantidades, seja ao nível dos alimentos, porque todos os alimentos é impossível estarem num papel, vão só aparecer aqueles, e eu acho que na nossa cabeça, internamente, o facto de nós termos que cumprir aquele tipo de alimentos acaba por não nos dar a liberdade e a permissão incondicional para comer que é necessária para atingir uma boa relação com a comida, não é? E repara, Sem até nos dúvida nenhuma. dificulta a questão de resgatar as sensações de fome e saciedade. Sim, sem dúvida. O plano obriga-nos a comer por horários, obriga-nos a comer de forma robótica. Então, se nós queremos comer de forma mais intuitiva e estamos a fazer um plano alimentar, não faz grande sentido, não é? É a mesma coisa de estares em Lisboa, queres ir para o Porto e vais para o Sul. Não faz grande sentido, porque estás-te a distanciar do Porto. Então, sim, um plano alimentar Lá também está. é uma dieta. Apesar de às vezes haver um senso que dietas é só substitutos de refeições. Portanto, aquela dinâmica da farmácia. Ok, que é mais agressivo, não é? É uma dieta, mais dieta, mas fazer planos alimentares também é uma dieta. E eu acho que isto também provoca, porque quase que há um senso que ir a uma consulta de nutrição é receber um plano alimentar e que é isso que é o correto. E eu acho que isto também provoca, da parte das pessoas que procuram esse apoio, quase que uma culpabilização, porque, quer dizer, se aquilo é que é o suposto e se eu não consigo cumprir aquilo, o que é que está errado? Sou eu que estou errada. E ainda aumenta ainda mais esta culpa, não é? De que eu é que não consigo, eu é que não sou focada, eu é que não tenho motivação e tenho que ser mais motivada e com força, foco e fé eu chego lá. Tal e qual, tal e qual. E muitas vezes eu até senti que essa limitação durante umas semanas fazia com que eu tivesse os episódios de compulsão e só me apercebesse depois, ou durante ou depois do episódio de compulsão, porque a nossa cabeça acaba por estar tão obcecada com aquilo e o que nós procuramos é liberdade, não é? Eu sempre que fui à procura de um médico ou de um endocrinologista ou de uma nutricionista ou uma dietética, foi sempre com a ideia de ok, vou fazer isto agora para depois ficar livre, não é? Então isto acaba por ser muito conotado como um estorvo, não é? O teu corpo quase que é um estorvo para tu conseguires viver a tua liberdade e o plano alimentar acaba por nos dar essa falsa sensação de que as coisas estão controladas, quando o nosso corpo sabe muito mais do que um papel prescrito por uma pessoa que não sabe nada sobre ti, porque normalmente nós chegamos às consultas e é tipo, então o que é que costuma comer?
então pese-se aqui, isto tem que mudar, agora é que vai ser, vamos cá tirar as medidas, não é? Então, e depois pronto, então está aqui as indicações, tome lá, adeus, até daqui a 15 dias. Agora desenrasca-te, agora é Exatamente, contigo. Se não der exatamente. certo, a culpa é tua, tens de ser mais focado. Sempre, sempre, não estás focado, o que é que estás a fazer que está de errado? Não é? Então, lá está, eu lembro-me muitas vezes estas consultas eram uma tortura, muitas vezes, não é? Eu cheguei até a falsificar os cartõezinhos, porque eu quando chegava à casa, depois tinha que mostrar à minha mãe, não é? Era a minha mãe que batia o cartão sempre que havia aqui a solução milagrosa para eu ter o corpo ideal. E eu, não é, olhando para trás, atenção, esta história aqui toda, depois tem um grande, como é que se diz, um plot twist, porque eu agora olho para trás e eu não tinha nada que andar em dietas, eu não tinha nada que ter ido a uma dieta, começar a primeira dieta sequer. Para mim tinha uma estrutura maior, não é? Era mais alta, mas não havia necessidade para este sofrimento tanto todo, porque eu era uma pessoa magra. Eu, se tivesse aquele corpo agora, era muito mais magra que como a Ashley Graham, não é? E essa pressão estética de ter o corpo, não é? Aquele dito corpo feminino, não é? Que a mulher quer-se pequena como a sardinha, ou lá o que é, não é? Que é aquelas nem muito baixa, nem muito alta, não é? Assim bonitinha, cabelo liso. Olha, eu tinha sobrancelhas de Frida Kahlo, eu tinha cabelo encaracolado, não sabia trabalhar com ele, então fazia imensos penteados, andava sempre toda assim, diferente. Já era grande para a altura e então a minha dificuldade de comprar roupa sempre existiu, sempre, porque eu na altura que vestia um 42, era muitas vezes o número que de vez em quando se encontrava, porque o número que era suposto toda a gente vestir era o 38. E esta pressão toda foi completamente desnecessária e foi sem dúvida o início da bola de neve para eu depois, em adulta, estar com aos 33 anos a pedir pela primeira vez ajuda à minha médica de família para o meu estado psicológico. Porque mesmo na altura que passei às reeducações alimentares, lá está, eu tinha estas coisas todas para tratar. Eu ainda comia às escondidas, eu ainda tinha muitas coisas nas outras áreas da minha vida para tratar. Não é? Então estava focada na ponta do iceberg só, não é? Naquilo que as pessoas viam. E então, na altura, até me cheguei a pôr no processo de bariátrica, isto já aqui em 2016, 17. Tentei 2 vezes no Porto, não fui sequer aceito porque não tinha os requisitos. E depois acabei, uma terceira vez, acabei por ser aceita em Aveiro. E na primeira consulta saí de lá de rastos, porque, ou seja, nem bom dia nem boa tarde, foi mesmo tu, neste estado, neste caminho, tu vais morrer a qualquer hora. E isto dito com uma frieza e com uma falta de empatia, não é? Que ainda bem, eu digo-te, ainda bem que ele reagiu daquela maneira, porque foi o grande mote para eu desistir do processo na altura e parar de vez com qualquer tipo de dietas, ou seja, eu dei-me a minha liberdade. Não quero saber de restrições, planos alimentares, não quero nada disso, porque eu não sei quem sou. Eu estava-me a tornar uma pessoa muito insatisfeita com a vida. Tudo me irritava facilmente, eu não tinha grande vontade de sair à noite sem ter que ter aquele estímulo externo, não é? Eu não tinha muita confiança na minha capacidade social, né, de interação social. Tinha muito medo de fazer perguntas, muito medo. Eu não me posicionava em nada. E eu, porque é que eu estou tão focada em ter um corpo X quando eu nem sequer sei o que é que quero para mim da vida? Eu nunca me permiti conhecer-me como é que eu realmente sou, porque eu sempre andei a comportar-me de maneira a que, né, não crias mau ambiente, nós já sentimos que o nosso corpo já incomoda, não é? Muitas vezes, não é? Então, uma situação de nós nos sentarmos numa cadeira de plástico e ela cair ou ela partir, não é a mesma sensação quando isso acontece a uma pessoa magra, e nós sabemos que acontece a qualquer pessoa,
Uhum. Não é? Uma cadeira daquelas de plástico frágeis pode partir com qualquer pessoa, mas o impacto que tem numa pessoa magra não é o mesmo que tem numa pessoa gorda. Então, há muitas coisas a nível da interação social que nos limitam e nos condicionam. E foi isso que eu senti aqui aos 28 anos, quando desisti do processo da bariátrica. Porque percebi que eu ia fazer a bariátrica para me encaixar na sociedade. E não era Não é? uma vontade no momento. Era, no fundo, uma forma de te sentires aceito. Exatamente. Na altura acabava por ser a minha vontade, porque era o que eu mais queria, era a aprovação dos outros. Uhum. Esse era o valor que estava iminente na minha cabeça. Eu queria que as pessoas gostassem de mim e que não me achassem um estorvo, né, ou um incómodo. E quando eu percebi que eu estava a fazer uma decisão tão importante para o meu corpo, na base da opinião dos outros, não é, de eu querer que as pessoas se calassem, parassem de comentar o meu corpo, mas lá está, esse processo também me ajudou a perceber que eu era a minha pior inimiga, não é? E a minha melhor amiga também, tem os dois lados da moeda, só que quando eu comecei esse processo mais de autoconhecimento, tudo mudou na minha vida, as relações começaram a mudar, as amizades, eu tive que criar ruptura, e só o facto para chegar à ruptura, nós temos que trabalhar a nossa autoconfiança ao ponto de conseguirmos expressar aquilo que sentimos com aquela pessoa. E se aquela pessoa depois não corresponder, é que vamos entrar num processo de ruptura. E isso é muito difícil para alguém que depende tanto dos outros para se sentir acarinhado. E foi muito difícil até deixar e libertar pessoas que estavam na minha vida há muitos anos e que eram pessoas muito importantes para mim, mas lá está, hoje são na mesma pessoas importantes, simplesmente pronto, tiveram o seu timing na minha vida, mas na altura foi muito difícil fazer esta mudança. Depois também comecei com as pesquisas no Google, de como é que eu consigo gostar de mim, como é que eu consigo deixar de obcecar com a comida, a questão dos pensamentos suicidas, isso assim, isto era muito, muito inconstante na minha vida e aconteciam várias vezes. Então fiz assim muitas pesquisas, comecei a descobrir assim que haviam pessoas que gostavam muito delas próprias, que não se deixavam pisar só por causa do tamanho do seu corpo, que conquistavam trabalhos bons, que tinham relacionamentos amorosos felizes, independentemente do corpo que tinham. E então aquilo foi assim, foi outro abrir portas, outro abrir horizontes para mim. E acabei por depois também chegar ao contacto com uma escritora inglesa chamada Melissa Wells, e ela tem um livro que é o The Goddess Revolution. E esse livro foi o tipo que acendeu ali o fogo todo, Sentes porque que foi o gatilho inicial para a mudança, esse livro? eu acho que este foi o gatilho para eu realmente sentir na pele que era possível eu gostar de mim, independentemente do meu corpo. Porque eu acho que já vinha com este interesse e já vinha tipo com aquela. Eu tinha descoberto tipo um mundo cor-de-rosa para mim, não é? Tipo, era só pessoas, tipo, pessoas simpáticas, pessoas que não se tratavam mal, que apoiavam-se, mesmo tendo a mesma profissão, estavam sempre a dar hype uma à outra, que falavam das questões do corpo, que partilhavam a história destas questões do corpo, e aquilo fascinou-me muito, mas aquele livro foi o que me começou a fazer, pá, acho que foi, olha, tal como o livro diz, começou-me a fazer encarnar a minha deusa interior, porque isto, a cena da deusa para mim, eu imagino uma deusa, né, tipo as deusas gregas, que o corpo delas é a extensão da própria identidade, né? Então elas sentem tudo com o corpo, e lá está, naquele momento, eu até estava de férias, então estava assim tipo no calorzinho, com a piscina, estava assim mesmo no cenário, mesmo porreiro para ler aquele livro e para me sentir muito empoderada. E a partir daí comecei a perceber que existiam também, né? Ela também já partilhava muita coisa no seu Instagram, e ela fazia um desafio anual que era o Self-Love Challenge, em que todos os dias nós tínhamos que fazer uma partilha. Ela fazia uma pergunta e depois tínhamos que fazer uma partilha no Instagram, identificá-la, aquelas coisas, né? E depois havia prémios. E eu fui fazendo aquilo de uma forma muito, tipo, despretensiosa. Eu publicava no Instagram, tipo, na altura também quem me seguia no Instagram era a minha família e os meus amigos de Erasmus, né? Então não era assim nada por aí além.
Só que lá está, comecei-me a perceber que pessoas próximas de mim também sentiam as mesmas coisas que eu. Então, quanto mais eu comecei a partilhar sobre isto e a escrever e a desabafar, percebi duas coisas. Que eu me sentia muito mais leve depois de escrever e depois de publicar, principalmente quando eu clicava no botão de publicar, era como se tivesse saído qualquer coisa de mim. E depois, o quanto isto ressoava com as outras pessoas. Ou seja, deixei de me sentir tão sozinha e comecei ali a falar com pessoas que passavam por muito daquilo que eu também passei. E eu fogo, como é que é possível? Tem pessoas, minhas amigas da escola. Eu ainda hoje tenho duas amigas em que nós nos questionamos como é que é possível. Estávamos as três a passar pelo mesmo, estávamos juntas todos os dias, porque éramos da mesma turma, éramos amigas, e nunca falámos sobre isto. E lá está, porque na altura havia muito esta cena do que se passa entre quatro paredes, tu não trazes para fora, não é? Porque lá está, os nossos pais querem o melhor para nós, sempre, não é? E eu acho super válido, mas lá está, se eu não tivesse tanto receio e tanta vergonha do meu próprio corpo na altura, se calhar eu até tinha comentado com uma amiga, olha, eu sinto-me assim e tal, porque lá está, as minhas amigas também olham para trás e dizem, eu não imaginava, tu que eras tão, tipo, eras tão divertida, estavas sempre a sorrir, estavas sempre na boa, nunca imaginei que tu passasses por isso, mas lá está, o grande impacto desta relação com o corpo e com a comida, com o exercício físico, teve o maior impacto já aqui no meu início de vida adulta, não é? Por isso é que eu fui perdendo aquela presença que eu tinha e aquela voz que eu tinha de início. Felizmente depois nessa fase em que comecei a escrever no Instagram, comecei a ganhar outra vez essa minha essência de partilhar a minha experiência e através disso ajudar as outras pessoas a curarem também a relação que têm com o corpo. Pronto, isto houve aqui um período de 3 anos em que eu reformulei amizades, comecei a ter conversas mais profundas e mais reais, e comecei a perceber que se calhar, pá, se calhar andei a procurar ajuda no sítio errado, se calhar andei a sofrer sozinha desnecessariamente, não é? Então se calhar preciso pedir ajuda. E eu tive muita sorte da médica de família que eu tenho, porque foi sem dúvida numa fase muito difícil da minha família, foi a pessoa que mais nos apoiou. E quando eu lhe pedi ajuda, eu não conseguia, já estava numa altura em que já não conseguia verbalizar muito bem aqui as coisas, a cabeça estava muito entupida, já era uma confusão mental muito grande. E aqui também estava associada, essa libertação também está muito associada à parte holística, porque eu comecei a receber reiki e comecei-me a ligar muito mais com a espiritualidade, mas sem dúvida que nunca descurei a questão médica da cena, só que eu, como já tinha passado por tantas situações menos confortáveis com profissionais de saúde, eu também tinha aqui as minhas crenças e os meus preconceitos perante o que é que eu ia ter que lidar numa consulta médica, não é? E então, quando tive, foi na altura da pandemia, então ela ligou-me e eu tive que lhe ler todos os sintomas, porque eu, desde que marquei a consulta, comecei-me a automonitorizar. E então comecei a perceber como é que estavam as minhas emoções, como é que eu dormia, se eu tinha tido crises emocionais, assim, disparidades de reação muito, muito fortes. E então quando chegou à consulta, doutora, eu já estava a chorar, porque esta coisa de pedir ajuda, aquilo mexia completamente comigo. Como é que é possível estar a pedir ajuda? Era quase como se eu, tipo, realmente as pessoas tinham razão e eu não consigo tomar conta da minha vida, não é? E não é nada disso, não é? Hoje sabemos perfeitamente que pedir ajuda é o ato mais corajoso que existe, porque é confiares em alguém para te dar a mão, para te amparar, pensando no teu bem-estar genuíno. E então ela foi incrível, ela chegou ao fim e perguntou-me: Catarina, há quanto tempo te sentes assim? E a doutora, para ser sincera, eu acho que é desde o meu 7º ano. E ela: como é que é possível, Catarina? Eu tinha 33 anos, 33 anos. Como é que é possível, Catarina? Tu não fizeste muito bem em pedir ajuda e eu vou-te ajudar. E assim foi, eu comecei a tomar medicação, comecei a ser acompanhada pela psicóloga também, que foi também a melhor coisa que me podia acontecer, aquela psicóloga. Ajudou-me muito mesmo, e obviamente que o percurso que eu fiz sozinha, desde que deixei as dietas até procurar ajuda,
foi muito bom, foi um percurso muito bom, foi libertador. Eu trabalhei muita coisa em mim, mas lá está, a partir do momento em que comecei a ser acompanhada, as ferramentas certas ajudaram-me a que esse processo fosse muito mais leve, não é? Porque eu sozinha andava aqui muito a ver o que é que fazia sentido ou não, muito na base da intuição. E quando nós encontramos o profissional certo, sem dúvida que o caminho torna-se muito mais tranquilo. É a mesma coisa que fazeres o percurso da AVE com um mapa ou fazeres com o GPS. Ou de olhos fechados, não é? Às vezes estamos de olhos Exatamente. fechados, até com a cabeça nas paredes. Eu costumo dizer que para quase tudo na nossa vida é possível fazermos de forma autónoma, mas por vezes é um ato de sabedoria termos o GPS, percebermos, ok, eu posso chegar daqui ali em determinado tempo, porque é que eu vou estar 10 anos a bater com a cabeça nas paredes a sofrer, se eu posso antecipar o percurso, se eu posso fazer o percurso de uma forma guiada, não é? Isto vale para a área da saúde como vale para todas as áreas. Eu sou muito apologista e acho que tu concordas comigo, Catarina, pelas conversas que já tivemos, eu sou muito apologista de termos mentores. Eu acho que é fundamental em todas as áreas procurarmos pessoas não só que influenciem o nosso ambiente, não é? Que nos ajudem a subir um bocadinho também a frequência, a ver uma visão de mundo diferente, uma visão de mundo que nos alegre mais, que nos ajudem a ressignificar um conjunto de coisas que nos estão a limitar em determinadas áreas. Então eu sou muito, muito apologista de ter mentores. Diz-me uma coisa, Catarina, aqui já estavas a melhorar a tua relação com a comida, aqui neste ponto da conversa em que estamos. Sentes que a relação com a comida ajudou de alguma forma a melhorar a relação com a atividade física? Ou na tua experiência as duas áreas estiveram dissociadas? Olha, o meu processo acabou por ser mais. Porque eu libertei-me completamente das dietas. Então eu ali, durante uns tempos, não quis saber de dietas, não quis saber de quantidades, nem de macros, nem de o que é que eu devo comer ou nem devo comer. Eu simplesmente deixei-me livre. Porque também aprendi ali no Goddess Revolution que nós, para nos libertarmos da cultura da dieta, temos que simplesmente nos libertar. Não podemos passar de tipo fazer 20 anos de dietas, de todos os feitios e formas, para de repente, eu não vou fazer dieta, mas vou estar atento ao que vou comer. Uhum. E isto até pode funcionar para alguém que não tenha o mesmo historial que eu, não sei, não é? Porque eu acho que cada caso é mesmo um caso, não há forma de nós conseguirmos solucionar toda a gente da mesma forma, não é? E então, na altura, foi muito importante para mim começar-me a focar noutras coisas. Então, eu primeiro trabalhei a relação com o corpo e a relação com o meu eu mesmo, de personalidade, quem é que eu sou. E isso fez-me perceber que eu tinha crenças limitantes, não é? Então, que as nossas crenças podiam nos estar a prejudicar. Nós muitas vezes passamos a vida a achar que aquilo que nós acreditamos, tudo bem que o outro acha igual, mas aquilo que eu acredito é aquilo que vale. E às vezes nem percebemos o quanto nós nos estamos a ferir a nós próprios com essas crenças. Então foi o perceber que isso acontecia na relação com o corpo, a forma como eu via o meu corpo tinha a ver com crenças que eu fui alimentando ou que me foram semeando também durante anos. Então percebi que se calhar isso também está relacionado ao exercício físico e à comida, não é? Então aí lá está, começou aquela viagem, voltei a fazer um plano, mas desta vez já sem... Ora bem, não era um plano, não havia aquela coisa X horas como X não sei o quê, mas tinha as diretrizes de como é que era suposto eu me sentir, de se eu quisesse fazer a contagem das macros, podia tentar, mas lá está, se fosse um gatilho, não precisava de fazer, não precisava de me pesar, já foi aqui uma coisa mais diferente, mas lá está, a mentalidade ainda estava lá um bocadinho. Então percebi que na altura, se calhar, funcionaria da mesma maneira que foi o que aconteceu. Eu tive ali um mês ou um mês e meio a fazer aquilo, a ir às compras todas as semanas, a fazer o planinho de alimentar, né,
o que é que precisava, das quantidades que tinha que comprar e não sei o quê, chegar a casa, preparar tudo. Só que lá está, isso não foi sustentável para mim, porque foi a mesma coisa. E então achei melhor guiar-me por aquelas diretrizes e depois também descobri a alimentação intuitiva. Né? Isto também já veio dali da Melissa Wells, as partilhas que ela ia fazendo. Depois ela também lançou outro livro que eu ainda não li, que já foi Hungry for What ou Hungry for More, ou seja, aqui a ligação do nós temos fome, mas não é fome de comida, é fome de outra coisa qualquer. E então também me comecei a ligar muito mais à alimentação intuitiva, a seguir mais pelos princípios, não é? Não, acho que nunca apliquei totalmente a lógica, a não ser agora, não é? Que estamos a fazer este acompanhamento, tem muito mais a ver com as outras áreas da vida do que propriamente com a comida. E então na altura também me liguei mais a isso, mas senti, isto também foi numa altura em que eu estava a perceber, que me estava a conhecer, então estava a resgatar em mim as atividades que eu realmente gostava de fazer. Então já não era a questão do tens que ir caminhar 30 minutos todos os dias, era se te apetecer estar no meio da sala a dançar durante meia hora, ok, tipo, começa a libertar o movimento em ti. E então foi assim muito gradual, a cura da relação com o exercício físico foi uma coisa muito gradual, porque eu tive que descobrir os pequenos prazeres da minha vida e eu passei uma vida toda a associar o exercício físico ao emagrecimento. Então foi muito difícil para mim evitar de estar a tentar analisar o meu corpo ao fim de um mês de treinos, não é? Deixa ver se já estou melhor. Lá está, isso quer dizer que antes estava pior? Não, eu antes só não tinha a mesma informação, não é? As ferramentas que tenho hoje. E então desconstruir esta mentalidade do sacrifício, do exercício físico é um meio para atingir um fim estético. Quando parei com isso, foi quando comecei a ganhar maior consciência corporal, principalmente com o yoga. O yoga dá-me mesmo muito prazer e ajudou-me impulsionou muito aqui o meu autoconhecimento. Ou seja, aquilo que eu comecei a trabalhar a nível de identidade, de como é que eu me comporto, como é que eu me posiciono, como é que eu quero ser, o exercício físico trouxe-me o autoconhecimento corporal. Respiração, músculos que eu nem sequer sabia que existiam, a postura, não é? A forma como os movimentos do corpo nos podem fazer sentir bem com a respiração, o movimento certo, a calma certa. Então também tirou um bocado aquela coisa do tens que fazer muito cardio para emagrecer, não é? Tipo, eu cheguei a estar no ginásio e ter que estar 60 minutos na passadeira ali a moer, que era para depois aqui a fazer o treino. E aquilo muitas vezes foi horrível, a ponto de eu chorar, de eu estar na passadeira a chorar, com as dores nas canelas. E lá está, aquela mentalidade de tens que aguentar para ultrapassar, às vezes, depende do nível em que estás, né? Se fores uma pessoa que já faz muito exercício, se calhar o exercício já é parte da tua vida, se calhar já consegues ir um bocadinho mais além, mas uma pessoa que tem uma relação muito destruída com o exercício físico não está a zero, está a menos 20 ou a menos 30. E precisa de fazer os passinhos para conseguir ir chegar. E lá está, enquanto a sociedade der esta ideia de que os resultados têm que ser num instante, não é? Que a dieta tem que funcionar logo, o exercício físico tem que funcionar logo, as pessoas nunca vão ver. É de saúde, porque é isso que estás a dizer dos 60 minutos na passadeira, a ideia geral que se tem é que isso é super saudável, mas não se tem em conta que saúde é muito mais do que a saúde física, é a saúde mental, é a saúde social, e até que ponto é que estás 60 minutos na passadeira enquanto estás a chorar é uma coisa saudável. Exatamente. Não se tem em conta que existe mais do que aquilo. E quando é que tu passaste tu estavas-me a dizer que passaste por esta fase que fazias um plano que já não era bem um plano, mas que a mentalidade de dieta ainda estava muito lá, porque ainda tinhas muito esta questão de cumprir tudo direitinho, depois por alguma razão saías e acabavas por não cumprir durante um tempo, e acredito que depois tentasses voltar e andasses nesse ciclo. Quando é que te deu mesmo aquela mudança de ok, não é mais por aqui, porque é difícil
nós passarmos de um ponto em que, porque nós desde que crescemos, a cultura da dieta está muito, muito enraizada e é muito difícil passarmos para um ponto em que não cumprimos mesmo regras alimentares nenhumas, porque há coisas que nos foram impostas desde que nós somos crianças. Como é que conseguiste fazer esta mudança e acredito que através de um processo de mudança comportamental, como é que foi esse processo? Sem dúvida que depois quando encontrei a vossa página, não é? É aquela sensação do será que estamos finalmente a encontrar, não é? Porque antes de vos conhecer a vocês, não é? Conheci outras pessoas não é? Que me trouxeram muito para este meio e que lá está, é que não é, já não é aquela ratoeira do tipo, anda cá, vamos tratar do comportamento alimentar e depois tipo ao fim de umas semanas toma lá um plano, vá, agora estás preparado para tratar. E não tem nada a ver com isso, não é? Tipo, cada sessão que eu tenho com o Tiago tem sido mesmo transformadora na minha vida, porque já houve momentos em que eu ainda tinha aquela sensação do fogo, estou a falhar, não estou a fazer, não estou comprometida, não estou não sei o quê. E a forma como o Tiago lidou com o assunto do não julgamento, da compaixão, ou seja, aquilo que nós precisamos ter para nós próprios, quando estamos mesmo a repetir aquele padrão de emoção, não é? É fundamental, porque isso é mais empoderador do que estar ali, então, e o teu compromisso? Ai, 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 ai. Não é? Então, obviamente que nós já fizemos 11 sessões, acho que foram 11 ou 12. E nós, acho que só houve uma vez que falámos de comida, assim, mais de aquilo, para ter a ideia do que fazer durante a semana, mas isso foi para aí da sexta vez que nós nos encontrávamos e cada sessão era tipo 2 horas, em que nós falávamos do sono, da vida, das crenças que nós tínhamos para coisas triviais do dia a dia, o exercício físico, não é? Que o tentar implementar um compromisso, eu estar aqui, não estar aqui muito comprometida com aquilo, ou ainda estar naquele padrão de, pá, em vez de ir uma vez ao ginásio, não vou ao ginásio mas espera lá, agora tenho que dizer ao Tiago que não fui, ou, ou tentar entrar até aquele padrão antigo do tipo, epá, vou meter aqui uma mentirinha só para não ter que lidar com isto agora, né? Então este autopoliciamento do tipo, não, eu tenho que assumir, se eu quero realmente melhorar, não é? E melhorar a minha relação, eu se não fui, eu tenho que dizer que não fui, e está tudo certo porque é como tu me ensinaste, às vezes nós precisamos que nós precisamos de dar um passo atrás para poder evoluir, né? Então houve ali uma fase até que eu não estava a ser muito certa no ginásio, e eu tinha aquele compromisso de ir uma vez por semana, e o Tiago diz-me assim, então e o que é que tu queres fazer agora? E eu, se calhar eu acho que podíamos aumentar para 2 vezes à semana. Lembro-me E perfeitamente. o Tiago, se calhar vamos manter uma vez, Catarina, não é? Porque lá está esta minha ideia de quando eu não estou a concretizar, vamos tentar compensar com mais, que é tipo o castigo, não é? E ter aqui uma pessoa que me, para lá, anda cá, estás a ver? Onde é que tu estás? Já estás a fugir outra vez. Anda cá, não, vamos racionalizar e se não for possível ir uma vez se não é sustentável ir uma vez por semana, até podemos reduzir uma vez a cada 2 semanas. Ou seja, ter aqui alguém que me vai estar sempre a pensar no meu bem-estar a longo prazo com as ferramentas certas, e que não seja um plano alimentar, porque nós temos falado do meu sono, temos falado do meu horário de refeições, que o Tiago nunca me impôs nenhum horário, que até me tentou ajudar para eu conseguir pôr o meu horário de refeições conforme o meu dia, conforme a realidade do meu dia, mas sem dúvida que esta paciência não, respeito pelo meu próprio ritmo, não é? Foi uma coisa que a mim me deu muito trabalho de conseguir ter. É muito bom encontrar alguém que partilha essa
esse objetivo comigo, não é? E que olha para mim como efetivamente um bom potencial para viver uma vida livre e que tem as ferramentas, tem o conhecimento, porque é muito difícil encontrar um profissional que saiba o que é estigma de peso, ou que saiba o que é gordofobia, que saiba o que é ver as coisas para além do IMC, que saiba ver para além do que é um plano alimentar e ter umas palas e só veem isso, só veem essa solução para o paciente. Não pode ser. E então, sem dúvida que o acompanhamento comportamental foi o que transformou a minha relação comigo e depois me pôs numa reflexão, numa introspeção, se efetivamente a bariátrica poderia ser uma solução para mim. E o Tiago também foi um apoio nesse sentido, foi com quem eu conversei sobre o assunto, foi quem me ajudou também em momentos a fazer as perguntas certas. Lá está, sempre naquela de nunca julgou a minha decisão, porque ele até me poderia ter dito, olha, não faças, tu vais conseguir fazer o processo, o teu processo à tua maneira, só tens é que ter essa consciência para tomar a decisão. E então foi o que também me ajudou a desconstruir muito daquilo que eu tinha, muitas crenças que eu tinha relativamente à bariátrica, como sendo uma agressão, como depois ter que passar a vida em dietas ou a vida em restrição e não sei o quê. E ainda bem que foi assim a reflexão, porque eu agora, já depois de ter feito a cirurgia, nunca me senti tão leve a nível emocional. Então, esta cirurgia não foi só não foi só a questão da comida, foi também perceber o quão a minha relação com o meu corpo, ou seja, o meu estômago, estava ligado ao meu emocional e ao meu psicológico. Isto é uma coisa que eu também ainda não percebo assim muito bem, isto está a ser toda uma descoberta para mim. Também não sei se isto é uma coisa mais inicial e depois eu vou-me descobrindo, estou outra vez a descobrir a minha relação com a comida, mas lá está, eu nunca, neste processo todo, eu nunca desvalorizei a importância da obesidade, não é? Que é considerada uma doença e que pode ter impactos negativos na nossa vida. O que eu sempre defendi é que ninguém merece ser subestimado, desvalorizado, humilhado, só por causa do seu corpo, porque isso é o que nos às vezes afasta também do tratamento médico, porque aquelas pessoas que eram supostas ajudar-nos são às vezes as piores, são aquelas que danificam muito mais o nosso emocional. E eu também aprendi com isso que nós não temos que pedir desculpa por sentir demais. Nós não precisamos de pedir desculpa por termos emoções muito fortes, porque se nós vamos reprimir isto para agradar alguém que não sente tanto, nós só nos estamos a defraudar a nós. E muitas vezes a comida foi o meu refúgio para a gestão emocional, não é? E então lá está, se a comida teve esse impacto em mim um dia a nível emocional, eu também acredito muito que agora esta reformulação do organismo, do estômago, também tem esse impacto, principalmente quando teve aquela questão da grelina, não é? E que é uma hormona que está muito interligada aqui com os nossos sinais de fome. E então isto agora também está a ser uma descoberta, mas tem sido uma descoberta muito boa porque fiz este trabalho de autodescobrimento, não é? Durante alguns anos. Ou seja, este início foi muito engraçado porque foi tipo os dois caminhos, é a bariátrica ou é o autoconhecimento? E eu escolhi o autoconhecimento, para depois chegar a um ponto em que a decisão já não foi tão dicotómica, né? Já não foi a bariátrica ou o autoconhecimento, foi o autoconhecimento a dizer-me, ok, agora podes. Né? E muitas vezes... Existir, não é? Diz. Têm de coexistir. Os dois podem e têm que coexistir. Devem, sem dúvida alguma, porque eu acho que este processo não teria sido tão tranquilo, e muito mais este mês, que foi um mês de recuperação e de cicatrização, em que eu estive a líquidos, não teria sido tão tranquilo se eu não tivesse feito esta preparação psicológica, sem dúvida alguma. Eu sinto que muitas vezes isto acontece
porque tendemos a achar que temos de nos focar nos resultados, mas sem querer modificar o que está dentro de nós. Eu acho isso completamente errado, porque se trabalharmos em nós, se trabalharmos no nosso interior, o resultado, o que é externo, vai ser uma consequência de quem nos estamos a tornar ao longo do caminho. Então, eu não acredito em mudanças externas que não antecedam uma mudança interna. Eu acho que a grande mudança, a verdadeira mudança, e esta é gradual, não é com um plano alimentar, não é numa semana, não é num mês, não é em 2 meses, mas a verdadeira mudança acontece no interior. Depois o resto é um reflexo, é uma manifestação para o mundo material daquilo que já mudou e ninguém viu, não é? Daquela desconstrução que fomos fazendo internamente. E depois as pessoas começam a falar, mas espera, a Catarina está diferente, o Tiago está diferente. Não, eu estou diferente há 2 anos, tu estás a ver agora. Percebes? É como as pessoas que agora há muita gente que agora me diz, parabéns, agora é que vais tratar da tua saúde. Eu não, eu estou a tratar da minha saúde há 5 anos, não é? Tipo, eu já estou, isto é só mais uma fase, não é? E repara, porque mesmo tendo o corpo padrão, o corpo vai mudar ao longo dos anos. E como é que tu vais lidar com isso? É com a tua autoconfiança, com a tua identidade, com o teu autodesenvolvimento, é que tu vais conseguir abraçar e acolher as mudanças do teu corpo, senão vais viver constantemente em luta com o teu corpo. E quantas pessoas existem magras, não é, que pertencem ao padrão de beleza da sociedade e àquela referência de saúde, quantas pessoas vivem miseráveis dentro delas? E quantas pessoas gordas vivem felizes e em paz e leves consigo mesmas? Porque lá está, nós não tratamos se formos pela lógica de que é uma doença, ok, é uma doença. Então nós tratamos um doente qualquer de forma como se a doença fosse responsabilidade dela, não é? Quanto muito, se calhar, imagina um cancro de pulmão num fumador, pode haver pessoas que pensem isso, mas se calhar não vão dizer. Então porquê é que nós, quando vemos alguma alteração de peso, só alteração de peso, não é? Porque eu na altura, em miúda, eu não era, não é? Visualmente eu não era obesa, mas lá está, nos IMCs eu sempre estive ali no excesso de peso, obesidade. Mas uma pessoa olhava para uma foto minha quando eu estava nas dietas e eu tinha os ossos todos de fora, e depois andava sempre muito, não é? Muito na minha, muito quietinha, e lá está. E eu tinha um corpo que deveria ter sido socialmente aceito e não foi. E então isto é muito importante, porque o nosso corpo, mesmo quando nós até atingimos um corpo que nos faz sentir a nossa verdadeira versão, não é? Tipo, ok, agora o meu corpo faz match com aquilo que eu sinto, não é? Com aquilo que eu percepciono, de uma forma equilibrada. Esse corpo também vai mudar. Esse corpo daqui a 2 ou 3 anos, ou 5 anos, a 10 anos, 20 anos, vai estar completamente diferente. E tu, se não tiveres trabalhado, não é? A tua relação contigo mesma, para além do teu corpo, tu nunca vais conseguir aceitá-lo e aceitar as mudanças dele de forma positiva. Vais estar sempre a querer mudar. Por isso é que há muitas pessoas que até fazem cirurgia ou até perdem peso e depois, tipo, ou continuam a ver o corpo anterior, ou não sabem lidar com o corpo magro, ou acham que tudo se vai resolver com o corpo magro e depois fica tudo igual. Não é? Porque se nós não mudarmos a nossa percepção, as nossas crenças, a nossa visão da vida, não há corpo que nos vá dar essa alegria sustentável, essa paz sustentável, talvez enquanto as pessoas comentarem. Se calhar uma pessoa que faz só pela aparência anda ali toda feliz na altura em que as pessoas batem palmas, mas depois se calhar tem que entrar ali num processo do porque é que eu não sinto aquilo que as outras pessoas sentem. E atenção, eu não estou a dizer que isto acontece com toda a gente, pode haver perfeitamente pessoas que emagrecem e que não têm esses problemas e tudo funciona, mas nós temos que perceber que a grande parte não é essa. A grande parte são pessoas que lidam com dismorfia corporal, com questões de autovalorização, autoestima, autoconfiança, e isso depois afeta a nossa relação com nós mesmos, a relação com os outros, a relação com o sono, com a comida, com o exercício físico, com os colegas de trabalho, com aquela família a que nós gostamos e aqueles familiares que são também uma pedra no nosso sapato. Nós, se não trabalharmos o nosso autoconhecimento
quer com livros, podcasts, contas de Instagram, cursos, psicólogo, obviamente que eu acho que um profissional de saúde, o certo faz toda a diferença, mas eu também reconheço que há muitas pessoas que não têm acesso a isso. E muitas vezes, se calhar nem é o acesso financeiro, é mesmo pelas crenças delas. Às vezes até pode ser por dificuldades financeiras, às vezes é pelas crenças que têm relativamente ao dinheiro. Há aqui muita coisa que é preciso ser trabalhada antes de chegarmos lá ao topo do iceberg. E nunca a obesidade ou o excesso de peso vai ser uma questão tratada por um plano prescrito e uma consulta de 15 em 15 dias ou de mês a mês, porque isso pode funcionar para uma pequeníssima percentagem, né? Porque há muita gente que batalha com outras coisas e a relação com a comida é só o que se vê. Sim, sem dúvida. E o plano, ou lá está a consulta de mês a mês para falar do que é que se anda a comer ou não se anda a comer, acaba por ser quase que só um sintoma de tudo o resto. Nada se vai resolver por comer mais uma peça de fruta e comer sopa antes da refeição. Acaba por ser muito mais profundo do que isso. E eu acho que o plano, para além de ser uma dieta, que era aquilo que nós tínhamos falado, acaba também por ser muito superficial, não se vai mais a fundo, não é? Sem dúvida alguma. Tanto eu e a Clara, no início, quando começámos a trabalhar na nutrição, ambos já passámos pela parte prescritiva, de prescrever planos alimentares, e o que nós víamos é que era muito pela rama, era muito pela superficialidade. Eu não conhecia verdadeiramente as pessoas, como eu posso dizer que te conheço a ti, por exemplo, que te acompanho. Porque nós falamos verdadeiramente da nossa vida. E quando digo nós, porque eu também partilho. Há exemplos, etc. Então, é algo com maior profundidade, até é algo com maior profundidade, porque muitas vezes até mexe com sentimentos que nós próprios não estávamos à espera que sucedesse. Aliás, desculpa interromper-te, mas aquela minha conclusão de este mês de líquidos ter sido um mês de cicatrização e de carinho pelo meu corpo e acolhimento do meu corpo, foi graças a ti, à tua operação que tu lidaste e também tiveste que estar mais tempo a líquidos. E quando nós tivemos a sessão em que falámos sobre isso, de como é que nós víamos, que na altura que eu tinha assim um bocado de medo de ver esta fase como uma fase muito restritiva e que me trouxesse outra vez as cenas da compulsão e não sei o quê, e sem dúvida agora isso foi uma grande conquista, porque ontem terminou a fase dos líquidos e eu senti que voou, eu não tive dificuldade em nenhuma das refeições. Percebes? E isto foi muito por causa do pensamento, eu estou a nutrir o meu corpo, eu estou a deixá-lo recuperar, não é? E então, lá está. Foi a tua partilha, foi a tua experiência, foi isso que me fez mudar a minha crença, não é? Que é fogo. Não é uma cirurgia ao estômago, numa cirurgia qualquer isto pode acontecer, porque lá está, nós precisamos dar espaço ao nosso corpo para lidar com aquilo que aconteceu. E lá está, foi incrível. Dar 2 passos atrás para dar 3 para a frente. Exatamente. Sem dúvida, sem dúvida. A tua história é brutal. E recentemente tu lançaste um livro, não foi? Que é um bocadinho o culminar da tua história e do que tivemos aqui a falar. Queres nos falar um bocadinho sobre ele? Claro, olha, ele foi escrito muito na inspiração daquilo que eu senti quando li o Goddess Revolution, ou seja, eu queria um livro leve, de fácil leitura, que contasse a minha história com a minha mãe, porque eu acho que é muito importante para curar a relação com o corpo. Partilhar aqui um bocadinho da história da luta contra a gordofobia também e perceber os movimentos que existem para abrir aqui os horizontes a outras pessoas, ou seja, eu usei aquilo que me ajudou a mim, não é? Que foi as histórias dos outros, a inspiração do que os outros conquistavam, ter conhecimento verdadeiro sobre qual é a história destes movimentos e perceber que já existem mulheres muito empoderadas que lutam disto desde os anos 60 e eu acho mesmo muito importante as pessoas saberem que existe esta luta, porque eu acho que quando nós motivamos outras pessoas a partilharem a sua história, o assunto torna-se mais abordado, mais visível, existe mais representatividade, então tira-se mais pessoas da sua própria prisão.
E então este livro também tem algumas ferramentas que eu própria uso ainda hoje quando não me estou a sentir tão bem ou quando tenho alguma dificuldade em quebrar aqui alguma crença que me está a dificultar, ou quando tenho que quebrar aqui, ou limitar aqui o acesso de outras pessoas à minha vida, não ter problemas em iniciar rupturas com pessoas que nós achávamos que iam ser para a nossa vida, mas lá está, o foco é sem dúvida mostrar às pessoas que é possível gostarem de si mesmas, aceitarem-se tal como são, ou até se quiserem iniciar toda uma nova jornada, mas nunca na base do ódio, da culpa, da vergonha, porque isso só nos vai voltar a pôr naquela prisão que é só nossa, porque só nós é que acabamos por deitar a cabeça na almofada e levantá-la, e levantar a cabeça da almofada de manhã com os nossos próprios pensamentos. Então, é muito bom quando nós nos libertamos de todas as amarras que nos deixavam a criar raízes naquele sítio e percebemos que o amor efetivamente cura muita coisa mesmo. E o amor por nós próprios precisa de muita atenção, porque mesmo quem já tem noção da essência do amor próprio, quem já pratica, mesmo essas pessoas ainda têm alguma dificuldade de o fazer todos os dias, porque vivemos numa sociedade que financia das nossas inseguranças, não é? Que está constantemente a criar estratégias para nos ativar gatilhos, e principalmente nesta questão da relação com o corpo e a relação com a comida, a relação com o exercício físico, são tipo grandes e bons pilares na nossa vida, e se nós não estivermos desenhados à nossa essência, não é? Nunca vamos viver a nossa verdade. Então o meu livro é uma ode à verdade, ao perdão, à cura, ao respeito por nós próprios, porque lá está, vai contra esta premissa de que as coisas têm que acontecer muito rápido. A melhor coisa que eu fiz neste meu processo foi respeitar o meu ritmo. E tudo bem, eu percebo que a minha jornada nunca foi pautada por coisas externas, seja uma doença ou algo que me forçasse, mas lá está, é possível fazer este processo mesmo quando temos que às vezes tomar decisões, que há muitas pessoas que até têm que tomar a decisão da bariátrica por questões mesmo de saúde iminente, não é? Então se calhar não têm essa possibilidade de fazer ali um processo de autoconfiança e de autodescobrimento, não é? Tão fluido, tão tranquilo como foi o meu. Mas lá está, foi tranquilo porque eu fui-me deixando ao meu ritmo, e houve muitas fases em que eu não queria lidar com o assunto, que também não trabalhei no meu desenvolvimento pessoal, não é? E obviamente quando eu procurei ajuda profissional, este trabalho foi um bocadinho mais, não é? Começou a ganhar mais cadência. Mas lá está, a base de tudo era eu, e a forma como eu via a vida, a forma como eu me via a mim, a forma como eu tinha consciência dos meus pensamentos, dos meus comportamentos, dos meus padrões, do meu discurso, o interno e o com as outras pessoas. Quando eu comecei a alinhar isso, a ganhar consciência e a alinhar isso com os meus valores, com os meus princípios, a vida tornou-se um bocadinho mais leve, porque esta autoconfiança ajudou-me a dizer que sim às coisas que eu quero e que não às coisas que eu não quero, sem eu me sentir culpada, sem eu me sentir envergonhada. Ou seja, se nós tivermos que mandar calar o tio-avô, que é super inconveniente, nós vamos fazê-lo sem faltar ao respeito, a pôr os nossos limites. Se ele ficar chateado, tudo bem, epá, olha, tem que aprender que não pode comentar sobre o corpo alheio. Mas já não permitimos que essa energia seja absorvida por nós, porque a opinião dos outros é a opinião dos outros. Nunca ninguém vai saber o que nós estamos a passar. Eu tive críticas quando assumi o meu corpo tal como ele é, eu tive críticas quando decidi que queria fazer a bariátrica, continuo a ter pessoas que já me acompanham há anos a dizer que eu agora é que estou a lutar por mim, que eu quando estiver magra e esbelta é que vou ser feliz. Epá, lá está, a opinião das pessoas eu não posso fazer nada, né? Porque elas só estão a projetar aquilo que elas veem. E é muito importante nós percebermos isto, que não levar as coisas tão a peito. E daqui a bocado estou-vos a contar tudo o que o livro tem. Mas é a minha jornada.
É a minha jornada ali espelhada naquele livro de uma forma muito leve, e que tem muitas ferramentas que eu acho que podem ajudar uma garota de 12 anos, como podem ajudar uma senhora de 70, não é? E até podem ajudar rapazes também. Acho que é um livro para pessoas, e eu própria, quando me refiro ao feminino, é no sentido de energia feminina, nem é no sentido de género. Portanto, eu acredito que toda a gente tem essa energia feminina dentro de si, e todos devíamos trabalhar as duas energias. Pronto. Na minha história, eu acho que foi todo um descobrir do meu poder feminino e do meu papel de cuidadora, de acolhedora, de não sei o quê, só que eu fazia isso aos outros, não fazia isso a mim. Então, não é? Nós sermos a nossa melhor amiga é bem mais difícil do que sermos os nossos piores inimigos, porque nós vivemos numa sociedade que estimula a inimizade com nós próprios e esta luta constante. Então, falando em luta, eu sem dúvida que este acompanhamento que tenho contigo e que tenho com a clínica acaba por me libertar dessas amarras, não é? Porque eu encontrei os profissionais certos, que não me julgam, que não me tratam mal, que não ferem as minhas emoções e que fazem um acompanhamento personalizado às minhas necessidades, não é? E então este livro também ensina isso, que nós, quando queremos procurar ajuda, também o podemos fazer com as pessoas certas. Ou seja, se nós formos a uma consulta ao melhor médico X daquela área, se ele nos tratar mal, nós podemos ir escolher outro, não precisamos ficar presos a ele. E isto é trazer o poder, não é, à pessoa, à individualidade, e independentemente do caminho que nós escolhermos, temos sempre que respeitar o do outro e não julgar, porque nós não sabemos o que é que vai lá. Sem dúvida. Disseste tanta coisa, a meu ver, acertada, que eu até tenho dificuldade em dizer qual dos pontos eu quero falar, sabes? Várias coisas, olha, fiquei-me para aí por 3 pontos. Gostei muito e concordo 1000% com aquela questão que disseste. Se calhar não disseste por estas palavras, mas foi a mensagem que disseste. Que não importa só a mudança, mas a forma ou o porquê da mudança é muito importante. Não é igual uma pessoa que decide mudar por amor próprio, por se autovalorizar ou aprender a autovalorizar-se, a priorizar-se, do que uma pessoa que quer mudar para caber no mundo, para ser aceite, para não se odiar tanto, com a falsa ideia que quando atingir a estética que ela idealiza não se vai odiar. Só que a surpresa que ela vai ter é que ela vai se continuar a odiar quando fizer essa transformação. Ou seja, já tive casos, inclusive, que me dizem, né, nas consultas de terapia nutricional: Tiago, eu idealizava que a minha autoestima ia ser recuperada quando eu tivesse 60 quilos, 65, 70, não importa, mas a verdade é que eu cheguei lá e não senti essa glória. Senti o vazio exatamente igual quando eu tinha mais 10, 15, 20 quilos. A resposta não estava no peso. Ou seja, não houve aquela mudança interna, não houve o significado certo para a mudança. Não importa só o destino para onde nós estamos a ir. A maneira como vamos para aquele destino importa. Eu sou muito apologista de, primeiro, eu gostava até de distinguir 2 coisas. Autoaceitação não é a mesma coisa que resignação. Mas eu creio que, para mudarmos, o primeiro passo é a autoaceitação. Eu acho que é inconsequente uma pessoa que ainda não tem esta autoaceitação trabalhar logo na sua mudança. Acho que ainda não está preparado. Eu sempre que me perguntam, e perguntam-me várias vezes, se é possível, com uma mudança comportamental, ter alguma transformação a nível estético. Eu digo, mas aceitas-te como és hoje? Ainda não. Então não é. Primeiro, claro, trabalha-se a aceitação e depois sim, é possível. Não é possível aqueles resultados, às vezes, que se prometem, não é? De não sei quantos quilos e não sei quantos... Não, isso eu não acredito, eu não acho que isso seja eticamente correto, porque nós não conseguimos garantir isso, mas a mudança é possível. Mas devinda de uma autoaceitação antecedente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto,
antes que eu me esqueça. Aquela questão do Catarina, agora estás a mudar, estás a cuidar de ti. Isso é muito engraçado porque a mente humana tende sempre a julgar por frames, ou seja, as pessoas têm acesso à tua vida de pequenos frames do palco, não é? Daquilo que tu decides mostrar, e depois estão a tecer. Isto não é uma crítica, ok? Não é uma crítica, é só. Sim, Eu também sim. posso fazer. É tal e qual o que aconteceu. Sim, Todos sim. fazemos isso, nem que seja de forma inconsciente. Mas Claro. estamos a julgar os pequenos frames da vida das outras pessoas por aquele mero palco. Mas espera, se calhar a luta da pessoa nos bastidores é enorme. Então nós não estamos a julgar pelo todo, estamos a julgar pelos frames. Porquê é que eu estou a dizer isso? Porque eu acredito que a maioria das opiniões externas são desvalorizáveis porque a pessoa não está a comentar com todos os dados. Ela está a comentar com acesso a 0,00001% da vida de alguém. Então é uma opinião desinteressante. E muitas vezes Sabes o que é que eu estou a dizer? Isto é qualquer crítica, estou só a ser E sincero. muitas vezes as pessoas estão a projetar nos outros aquilo que elas têm dentro delas, ou seja, nem sequer é acerca da pessoa, do que elas estão a dizer ou da pessoa. É exatamente o que elas têm dentro delas, elas só estão a projetar, não tem nada a ver. Mesmo que elas tivessem acesso a 100% dos dados, muitas vezes nem é acerca da pessoa, é acerca delas próprias. Isso também é interessante de pensar. Espelhar o que está dentro delas, não é? É basicamente, nós só vemos no outro aquilo que nós já somos. Exatamente. Não é? Então, lá está, eu fui-me apercebendo muito disso porque, mesmo que o comentário seja a mesma opinião que eu, se calhar vem de uma interpretação diferente. Não é? Então, nós só conseguimos interpretar não é, aquilo que nós vemos na base daquilo que já nos aconteceu, das nossas experiências, da nossa opinião, não é? Dos nossos valores. Então, não se deve mesmo levar comentários de forma pessoal, porque por muito que até possam ser interessantes, até possam ser bons conselhos, mas lá está, é sempre na base da interpretação que aquela pessoa fez ao que aconteceu, não é? Então, lá está, nós nunca vamos conseguir pôr para baixo uma pessoa que se construiu. Nós nunca vamos conseguir derrubar porque este processo é muito longo, é muito desafiante, tem muitos altos e baixos, há muitas vezes que às vezes vem aquela vontade, bom, mas é começar a fazer uma dieta. E isso vem, não é? Não podemos descurar anos e anos, não é? Para mim foram 17 anos a fazer dietas constantemente, a ter este ciclo vicioso do não quero saber para, agora vou controlar até ao milímetro. Isto não desaparece em 5 anos, não é? Isto tem uma carga ainda maior, não é? Porque eu passei por isto associado à obesidade e nós sabemos que a empatia que a sociedade tem pela obesidade não é a mesma que tem pela anorexia. E os distúrbios alimentares não têm peso, não é? Passam por todos os pesos. E a sociedade precisa de perceber isto, que efetivamente a aceitação não é resignação, a aceitação é nós olharmos para a realidade e vermos a realidade como ela é. Ou seja, muitas pessoas podem decidir mudar, outras pessoas podem, ao confrontar-se com a realidade, percebem, realmente andei estes anos todos a seguir-me pelo que os outros diziam, agora vou fazer o que eu quero. E isso não tem que ter um reflexo físico, não é? Ou seja, isso depois não é validado só com uma perda de peso. E a sociedade faz as coisas assim. Por isso é que muita gente que aceitou o seu corpo, que não pertence ao padrão, e mesmo assim decidiram viver a sua vida tranquilamente, não procuram perda de peso, até podem ter algumas doenças associadas, mas a questão aqui fundamental é que nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar, a pensar, a viver naquele momento, né, específico, qual é a história dela, qual é a relação dela consigo mesma, com o corpo, com a comida, com o exercício físico, e até pode estar tudo bem. Não é? Porque lá está, a obesidade é uma doença multifatorial, existem várias razões para uma pessoa ser obesa. E muitas vezes eu também sinto um bocado isso porque na minha experiência, não é, que cresci a minha voz, que fiz valer a minha voz como uma mulher gorda,
Mas eu acabo por não representar a maior parte das mulheres gordas que não têm o corpo ampulheta, que não engordaram por questões de distúrbio alimentar ou depressão. Não é? Obviamente que eu, ao curar aquilo ou a tratar aquilo que me levou ao excesso de peso, é possível, não é, que o excesso de peso vá revertendo. Não é? Até é expectável, porque se é o que danifica ainda mais a relação com o meu corpo, com a comida, com o exercício físico, com tudo, a partir do momento em que eu curo estas coisas, é normal que tenham um impacto físico, mas há muitas pessoas que se aceitam, que são bem acompanhadas, que têm bons hábitos, que têm uma ótima relação com o exercício físico e a comida, e não têm um corpo padrão. E as pessoas não, a sociedade em si acaba por não se querer desapegar desta referência que é a saúde. Por isso é que depois também temos muitas pessoas com a questão oposta de não conseguir ganhar peso e terem sempre também a sociedade em cima delas, já tens que comer mais, anda, come tudo, anda, enfia para aí. Não é? E se nós não tivermos o ambiente certo, não é? Nunca vamos conseguir curar aquilo que efetivamente nos pôs na situação em que estamos. E lá está. Há pessoas que mesmo assim não querem mudar. E elas é que sabem. Nem toda a gente tem que estar nesta vida com o propósito de atingir o ótimo da saúde. Não é? Porque há muitas pessoas que infelizmente têm doenças que não conseguem, não é, curar. Há fatores na obesidade que são mais genéticos, são mais complicados de lidar, não é? E que não são a mesma questão que eu. Não é? E há muitas pessoas, eu às vezes penso que até por ter sido uma referência que foi crescendo no que toca às mulheres gordas, que as pessoas às vezes não percebem que a minha história é específica, não fala por um grupo todo. Tem imensas, não é, razões para acontecer. Mas lá está, esse é o trabalho que se vai fazendo e ainda bem que já começa a mudar com vocês, não é? Porque vocês são aqui uns aliados muito, muito grandes na minha jornada e todo o trabalho que vocês fazem é realmente transformador e pronto, é isso. Gosto muito. Agradeço as palavras, Catarina. Só queria fazer uma última pergunta, que é, claro. Estás aí no ponto da balança e eu lembrei-me logo da nossa primeira sessão que a balança foi para o sótão. Mas não é esta a pergunta é, se não utilizamos a balança como um ponto para medir a evolução, que formas é que tu avalias o teu progresso, a tua evolução? Olha, uma grande conquista para mim foi começar a ter consciência dos impulsos que me levavam a ir ao McDonald's, por exemplo. E eu estou a usar o McDonald's como um exemplo que foi o que me aconteceu, que eu muitas vezes, sem ter esta estrutura alimentar, e isto acaba por ser um exemplo de alguns episódios de compulsão, apesar de não ser. Mas o processo mental era o mesmo, ou seja, eu tinha consciência. No início eu percebia-me do momento da compulsão, ou depois, ou durante. Depois, a certa altura, já com este acompanhamento sem plano, eu comecei-me a perceber antes de ter o comportamento, mas não agia, ou seja, eu fazia exatamente o comportamento, eu estava-me a perceber, mas na minha cabeça eu tinha assim uma vassoura, né? Espera lá, sai daqui que estás a masturbar. E ia na mesma, né? Porque aqui o McDonald's acaba por ter, naquela fase tinha uma ligação para mim um bocado emocional, né? E então eu decidia ir e às vezes era tipo chegar lá a pedir um cheeseburger, não era aquela coisa tipo pedir menu e pedir um monte de cena, era só a cena tipo vou passar lá, pedir um X e está feito. Mas eu sabia perfeitamente que fazer isto todos os dias, e havia dias em que fazia à tarde e fazia à noite, não era uma coisa muito positiva para mim, não é? Para a minha saúde. E então eu lembro-me perfeitamente de começar a ter consciência da minha intenção de ir lá, não é? E a não fazer nada com isso. Para passado uns tempos, começar-me a questionar, em vez de eu ter consciência, não vais porque não podes, não. Eu comecei-me a fazer perguntas. Então, mas é realmente o que tu queres? O que é que se passou hoje? Passou-se alguma coisa hoje? Bora lá refletir um bocadinho. E isto foi uma coisa muito gradual.
Mas esse é o meu grande exemplo para a grande conquista para mim, que é a minha evolução a nível mental. E a forma como eu critico construtivamente antes de tomar uma decisão. Não é? Então, o yoga ajudou-me muito a ter esta conexão com o corpo. A alimentação intuitiva ainda ajudou mais. Estar presente no momento em que eu estou a comer, ou seja, não estar só, né, no ato, né, na mecânica, mas estar mesmo a desfrutar com calma, sentir o meu corpo. Ou seja, esta evolução era um comportamento quase inconsciente para tudo em mim neste momento é consciência, né? Quer a nível, e principalmente depois da cirurgia, né? Que ainda estou na descoberta, mas lá está. Os gatilhos, com este processo mental e também depois com a cirurgia, teve este grande impacto, que é os gatilhos que antes eu tinha, ou seja, ver um vídeo, um Reels de uma receita, assim, bem cheesy, com um queijinho bem gratinado, assim, uma cena mesmo deliciosa. Eu antes parecia que tinha logo uma atração por aquilo e quase que influenciava muitas vezes o meu comportamento, porque eu olhava para aquilo, quero fazer, vou fazer, não é? E então foi preciso também eu ter essa liberdade, não é? De poder responder aos meus estímulos, e isso também teve um impacto, não é? Porque teve aqui ganho de peso, o aumento da ingestão aconteceu porque foram muitos anos em ciclos de restrição. E então houve muitos momentos que eu também tive aqui que me dava aí essa liberdade, mas lá está, chegou a um ponto em que eu percebi que eu conseguia ter consciência e conseguia deliberar positivamente as decisões certas para mim. Seja isso ir comer um croissant, seja isso, né, seguir este mês de líquidos tranquilamente, em paz, sem aquele peso, ter de vez em quando alguém, agora estás a espinha, não podes comer isto, assim, e eu tipo estar na boa, ou seja, nem fiquei triste, não me afetou, estava na boa, tipo, ok, então eu tenho um objetivo diferente do teu neste momento, o meu objetivo neste momento é cuidar do meu corpo. Não é? E não és tu que me vais fazer maltratar o meu corpo, não te vou deixar. Obviamente não dizia isto, mas isto era o meu processo mental. E este tipo de pensamento aplica-se a mim também agora. Mas lá está, esse trabalho de tornar o corpo como um templo não é só uma frase feita, é mesmo nós olharmos para o nosso corpo e percebermos que ele é mesmo a nossa casinha. Não é? E nós não deixávamos a nossa casa perder completamente o seu controle. Isso ia nos deixar desconfortáveis. Pelo menos eu fico um bocado desconfortável na desarrumação, apesar de eu ser um bocadinho, atenção. Mas lá está, é uma cena que me faz algum desconforto. Então, se nós temos a nossa cabeça a andar a mil, completamente infectada de opiniões durante anos, de tanta gente que nos passou pela vida, redes sociais, a pressão estética, temos N de anúncios em todo lado, de produtos para emagrecer, e a seguir vejo ganda bucket de asas de frango no anúncio a seguir, e são muitos estímulos, e se nós não tivermos um tempinho por dia para nos dedicarmos à conexão com nós mesmos, a fazermos o que nós gostamos, não é? Para mim é um journaling, é uma meditação, é ir lá fora e respirar assim um ar puro, é ir à praia e estar lá sentada só, é dançar às vezes, é ir ao ginásio fazer musculação às vezes, depende dos dias, depende da fase do ciclo, depende do meu estado de espírito, mas lá está, esta minha descoberta de que a nossa relação com o corpo pode ter tantas nuances e tipo, temos tanta liberdade para fazer coisas tão diferentes, tirou-me daquelas palas do cardio, alimentação, né, reeducação alimentar, leguminhos, né? E uma pessoa, quando se segue por aquilo que acha que é a regra, depois não sabe como se dar liberdade em alguns momentos que até são até ok fazê-lo. E então é isso. Sem dúvida. Disseste outra vez um conjunto de coisas super acertadas, a meu ver. E essa questão, eu acho que o grande progresso, eu acredito no caminho da consciência. Eu acho que o caminho do ser humano, nesta área ou em qualquer outra área, é o caminho da consciência. E aquilo que tu frisaste é super importante. Nós podemos
fazer aquilo que nós quisermos, desde que não afetemos os outros. Mas a questão é, quando ganhamos o hábito de nos auto-questionarmos antes de fazer, isso é tão poderoso. Não deixar ir em piloto automático, simplesmente perguntar, ok, eu agora apetece-me ir ao McDonald's, mas faz sentido ir hoje? É que se eu fui ontem, será que eu não estou bem? Será que eu preciso de ir hoje? Perceber, eu acredito que cada excesso esconde uma falta. Tentar perceber que falta que eu tenho, que muitas vezes nem é de comida, que me está a dizer que eu tenho que ir ao McDonald's hoje novamente. E atenção, eu gosto do McDonald's, estou só a dizer essa marca, não sei porquê, porque é uma referência para todos nós, não é? Sim. Então, cada excesso esconde uma falta. Muitas vezes é percebermos o que é que nos está a faltar. Algumas vezes encontro pessoas que estão a exagerar na comida porque não têm qualquer tempo para si. Então, se olharmos para isso e decidirmos tomar um conjunto de ações para melhorar isso, vamos vendo que essa necessidade do excesso na comida começa a reduzir, porque a falta que nós tínhamos começa a ser abraçada, não é? Começa a ser acolhida. Outras vezes é um conjunto de significados que damos à comida. Usar a comida porque estamos completamente infelizes no nosso trabalho e não nos estamos a perceber acerca disso. Estamos a viver de segunda a sexta numa correria gigante, odiamos aquilo que estamos a fazer e no final do dia precisamos de algum prazer na nossa vida. Precisamos de alguma anestesia emocional acerca da forma como foi a nossa semana, não é? Não nos estamos a sentir realizados. Então, nós não estamos a precisar de mais comida, estamos a precisar do caminho da consciência, do caminho do autoquestionamento, do caminho de olhar e perceber que falta é que eu tenho na minha vida, ou que faltas, é que muitas vezes são várias. Por exemplo, na área social, quantas vezes é que não estamos a dar importância aos relacionamentos, tanto amorosos como de amizade, e estamos ali a buscar um conforto na comida que podia ser colmatado de outra forma. Então, o caminho da consciência, na minha visão, é o grande caminho do progresso, da evolução e, sobretudo, da felicidade do ser humano. É ganhar consciência, porque eu gosto muito de uma frase que diz: aquilo que nós vemos, não conseguimos desver. E isso reflete o que é a consciência. Quando eu tenho acesso a um conjunto de informações, a uma percepção diferente de ver a vida, eu já não consigo retroceder. É impossível. Por exemplo, se olhares para as outras áreas, só o caminho da consciência, ou pelo menos dos que eu me esteja a lembrar, só o caminho da consciência é assim. As outras áreas mudam. Repara, hoje tens dinheiro ou não tens dinheiro, amanhã podes ter, não é? Hoje tens namorada, amanhã podes não ter. Agora, o que tu vês, tu não consegues desver. Por exemplo, pegando no teu caso, tu já viste, há uns anos atrás, que era possível teres autoestima, que era possível não estares dependente do formato do teu corpo, que era possível tu olhares para ti e ter uma autoperceção de ti própria para além do corpo, extracorporal. E isso já não dá para voltar atrás, não dá para regredir, não dá para desver. Então, eu acredito que o caminho da consciência é o caminho fundamental que todos nós temos que fazer. É incrível porque é mesmo nessa lógica que tu, mesmo que tenhas aquela tendência de repetir padrões antigos, essa nova informação que tu tens é o que te vai ajudar a tomar a decisão de forma mais consciente, não é? Porque eu sinto que os meus padrões antigos querem voltar de vez em quando, mas lá está, a informação que eu já vi e não consigo desver ajuda-me a tomar a decisão certa para mim, porque eu já consigo perceber quais são as minhas reais necessidades. Isso é brutal. Olha, Catarina, para acabarmos esta conversa, já vai com 1h30. A Clara disse-me antes de começar: Tiago, 45, 50 minutos. É que as pessoas não gostam de conteúdos longos, mas não tão longos, porque ela sabe como é que eu funciono. Começa a falar e às vezes a consulta tem 50 minutos e estende-se. Pois é. Então, para terminarmos, queria-te fazer uma pergunta, que é: se hoje pudesses falar com aquela Catarina pequenina, Catarina do passado, se pudesses só utilizar 2, 3, 4 frases, o que é que gostarias de lhe dizer? Com o que tu conseguiste ver hoje e que não consegues desver, o que é que tu dirias a essa Catarina? Diria que lhe ia dar a mão e que ia ajudá-la a fazer o percurso e nunca vai estar sozinha. Incrível. Sem dúvida. Catarina, obrigada. Obrigada eu, Angela. Foi incrível. Foi ótimo. Sim, obrigada eu. Bem-ajam vocês. Foi muito mesmo e muito obrigado por teres aceito o convite.
obrigada por ter estado connosco ao longo deste episódio. Se quiser conhecer mais sobre a Catarina ou sobre o nosso trabalho, deixamos todos os links úteis na descrição do episódio. Até à próxima!